Porque eu acho que o Irã está disposto a manter, digamos, a escalada, se é assim que se pode chamar isso, com os Estados Unidos. E contê-la no âmbito econômico, no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. O que isso significa? Significa que, até agora, os americanos, e que até agora ninguém atacou em território interno, 100 quilômetros ao norte da área do Golfo, em direção a Teherã, e 2 tipos de alvos: nuclear e infraestrutura de energia. Até que eles mantenham isso e seja necessário para a liderança deles lidar com isso e corrigir todos os danos estão aumentando. E para manter isso desse lado, eles ainda estão mantendo o mesmo cenário. Mas ao atacar intensamente a Jordânia, eles estão sinalizando para Israel: estamos perto de vocês. E o que isso significa? Significa que, quando estamos perto, podemos derrotar vocês. Fiquem em alerta, mas ainda não estamos lá. Em segundo lugar, o Irã também não gostaria de voltar à combinação entre Líbano e Irã. E ainda mantemos isso de fora, ou dividimos. Isso é uma vantagem para Israel e também para os iranianos até agora, porque os iranianos estão ocupados com seus próprios problemas. Eles precisam de dinheiro e de liberdade de navegação para seus navios. E está muito claro que os Estados Unidos ainda têm como objetivo encerrar esse tipo de guerra por meio de um acordo. Mas Israel está esperando, e o Irã sabe que no momento em que houver alguma atividade com Israel, nós estamos recuando. Também por meio de atividades militares ofensivas, os alvos nucleares e muito importantes relacionados à ligação com as fontes de energia do Irã. E o Irã tem muito a perder. Enquanto os Estados Unidos continuam bombardeando esses alvos no Irã, há novas informações de pouco tempo atrás sobre esforços diplomáticos que aparentemente vão acontecer em Islamabad nos próximos dias. O que você está apurando, Ariel Ozeran? Uma delegação iraniana, liderada pelo ministro do Interior, estará em Islamabad por 2 dias, a partir de amanhã, para se reunir com autoridades paquistanesas de alto nível. Normalmente é o ministro do Interior do Paquistão que vai a Teherã. Agora é o contrário. Acho que estão tentando mudar um pouco, ver se conseguem algum avanço. No fim das contas, o Paquistão está determinado a tentar salvar o que resta, o que pode ser salvo, do memorando de entendimento que patrocinou. Temos que observar que os cataris também estavam envolvidos. E é possível que o que eles não conseguirem resolver em Islamabad seja levado para Doha. Mas, no fim das contas, os mediadores estão vendo seus esforços se desfazerem diante de seus olhos. Estão vendo isso. O que começou com o Irã atacando embarcações comerciais no Estreito de Hormuz, contrariando o memorando de entendimento no qual eles se comprometeram com 60 dias de tranquilidade, eles não conseguiram se segurar por 60 dias. Simplesmente precisaram atacar essas embarcações comerciais. E foi isso que motivou essa retaliação dos Estados Unidos. E o Irã vem escalando a situação desde então. Então, os iranianos vão ao Paquistão para mostrar que estão colaborando com esses esforços diplomáticos. Mas no fim das contas, como o May descreveu, enquanto a elite política está disposta a se envolver em diplomacia com os Estados Unidos, Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores, afirmou que, mesmo com só 10% de chance de sucesso, as negociações com os Estados Unidos devem continuar. A elite militar tem ideias completamente diferentes e eles continuam com sua escalada. Agora, falamos sobre 8 dias seguidos de ataques dos Estados Unidos. Alerta de spoiler: vai haver uma 9ª noite de ataques. Eu gostaria de acrescentar algo. Acho que agora estamos enfrentando uma situação em que a negociação continua, mas ela continua enquanto ao redor há fogo. Essa é a fórmula que Trump escolheu para continuar e levar até o fim do acordo sem tratar de outras questões. E países como Paquistão e Catar, nesse tipo de fórmula ou mecanismo, estão cumprindo, digamos, um papel que eu preferia que eles não desempenhassem. Porque o dano causado pelo Catar não é, digamos, melhor do que o Irã, na minha opinião. O Catar é o catalisador que traz todas as coisas ruins para o Oriente Médio.
e eu ouso dizer para o mundo, porque do seu jeito, de um lado, eles estão dando dinheiro para os terroristas e fortalecendo as forças. Por outro lado, eles agem como coordenadores e outros. Então, dessa forma, os Estados Unidos, infelizmente, ainda estão lá com essa fórmula que, na minha opinião, falhou até agora. O Wall Street Journal está noticiando hoje que o Irã desenvolveu mísseis de alta velocidade capazes de manobrar em voo para contornar os sistemas de defesa dos Estados Unidos. Isso está levantando preocupações de que Teherã possa estar recebendo assistência na definição de alvos da China e da Rússia. Ariel Ozeran, como seria preocupante se isso fosse verdade? Mas certamente isso mostra que as capacidades iranianas ainda existem depois de todo esse tempo. Sim, Benita, isso não seria revolucionário se fosse verdade, pois já sabemos disso. O Irã está recebendo assistência dos chineses e dos russos. E dos russos na forma de inteligência para a definição de alvos e dos chineses em vários componentes para construir seus mísseis balísticos. Então, esse relatório, embora esteja alinhado com essas preocupações, seria, você sabe, um aumento ou algo mais significativo nessa direção. Mas isso não muda a realidade de que o Irã está contando com o que eles chamam de seus aliados. Mas se eles fossem realmente aliados, lutariam lado a lado, como Israel e os Estados Unidos fizeram. É assim que verdadeiros aliados operam. Mas quando se trata do Irã, sabe, os chineses e os russos estão tentando pressioná-los um pouco, mas sem ir até ao fim. Porque sabem que se envolverem diretamente nesse conflito, isso vai pegar muito mal para eles. No fim das contas, sabe, nós sabemos disso. Apesar da degradação significativa das capacidades de produção de mísseis do Irã, alguns dos depósitos onde eles guardam seus mísseis foram atingidos, mas eles ainda mantêm capacidade de lançamento. Estamos vendo isso agora. Essa pode ser outra explicação para o fato de eles não estarem mirando a Israel, porque querem recalibrar suas capacidades ofensivas em relação a Israel, algo que não precisam fazer no caso de alvos de curto alcance e de países vizinhos. O Irã ainda mantém capacidade ofensiva que pode alcançar Israel, e por isso Israel se prepara para todos os cenários e possível retorno imediato às operações militares, como alertou hoje Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior das FDI.